Aqui no estúdio eu recebo hoje Eldes Fernando Damasio, que muitos conhecem, e como há algum tempo ele não está mais aqui no Brasil, não esteve no Brasil, né? Muitos aí, os mais jovens, talvez não conheçam. Então a oportunidade de rever ou então de conhecer o Eldes Fernando Damasio, que é jogador de futebol, começou aqui pela Ferroviária, passou por grandes equipes do Brasil e também agora no Japão, inclusive encerra a sua carreira. E não que ele esteja aqui de férias, porque geralmente nessa época do ano, né, as rádios e tal entrevistam nas suas cidades os jogadores de cada cidade, né, porque eles estão de férias e tal. Se bem que o futebol tá todo, o calendário esse ano que bagunçou bem. Mas normalmente eles estavam naquele recesso, né, entre Brasileirão e o Paulista depois em janeiro. Então era muito comum ouvi-los porque eles estavam de férias. No seu caso, é porque ele encerrou a sua carreira, pelo menos como jogador, e ele volta ao seu reduto, e ao voltar, a gente fez questão, você estava no Japão ainda quando a gente falou com você, né? Tava no dias Japão. Atrás, né? Tava. Para entrevistá-lo, o Adson falou, rapaz, eu tô meio de mudança aí, voltando, quando eu estiver aí, faço questão de ir aí pessoalmente. E veio mesmo. Sim. E por ter vindo, te agradeço, viu, Adson? Obrigado, claro, bom dia. Claro. Bom dia a todos. Prazer é meu. Então tá bom. Aí você, menino, viveu a sua infância por onde aqui? Olha, eu comecei na escolinha de futebol, para variar aqui com a maioria, com o Lídio, né? Dos meus 7 do até... Lídio? Do Lídio, né? Hoje tem a maioria dos filhos, dos amigos que eu joguei junto, né? Passaram ali, então hoje... eu comecei, joguei acho que mais ou menos entre 7, 12 anos mais ou menos. Enquanto estava no campo, também às vezes também treinava futsal também, né? E aí a partir dos 13 que eu fui para a Ferroviária. Dos 13? Dos 13. O futebol de salão te ajudou? O fato de você praticar o futebol de salão, que parece futebol de campo, vamos dizer assim, como a gente falava, né, no tempo de moleque, mas que, na verdade, tem algumas características aí muito diferentes de agilidade e tudo mais. Isso te ajudou no futebol? Eu acredito que me ajudou e muito, aliás. Eu acho que no campo você tem mais espaço, né? Dá pra pensar mais. Dá pra pensar mais. No futsal você já não tem muito espaço, você precisa decidir muito rápido. Então eu acho que junto com o campo, o futsal me ajudou muito, porque me fez tomar decisões muito rápidas, né? E essas decisões rápidas, gente, não é só uma questão de raciocínio, não, de pensar rápido. O corpo tem que ser rápido também. Eu sempre costumo, falo muito com a minha esposa, às vezes ela também gosta de ver. O futebol também tá ligado muito ao cérebro, né? Você usa o cérebro, a matemática, eu tava somando, matemática tem muito a ver com o futebol. E pra você dar um passe, às vezes, o chute, você precisa medir muito, às vezes, o tempo, o espaço, a corrida do companheiro. Então, tá muito ligado ao cérebro. Não é somente as pernas, não, mas tá ligado ao cérebro também, minha opinião, né? O grande nome do futsal, será que ele vai ser suplantado algum dia? Do futsal, será? Em qual sentido você diz assim? Assim como nós temos um Pelé, que dificilmente vai ser... Eu fiquei pensando aqui e para nossa sorte brasileiro também, né? As coisas que esse cara já fez no futsal. Tem caso do Sim, Falcão, né? Desculpa, eu tô falando do Falcão. Do Falcão? Não falei o nome dele. Desculpa, não, eu acho que esse cara aí é realmente difícil. Alguém jogar no nível que ele jogou. A gente, aliás, até torce, porque a gente continua querendo ver jogadores com esse nível jogando tanto no futsal como no futebol de campo, mas confesso... no futebol feminino, né? Isso, com uma marca. O Brasil gerou, assim, umas figuras que acho que dificilmente serão suplantadas. Marta no futebol feminino, Pelé, o Falcão no futebol de salão. Né? E, pelo que parece, né, eu que também sou da área do futebol, torço para que surja, né, novos Falcão no futsal, né, Pelé no futebol de campo. Viu? Contrariamente à sua situação, o Falcão não se encaixou no futebol quando tentou, lembra? Ele jogou no São Paulo, acho que foi, se não me engano. Foi. E o futebol de campo não foi o mais apropriado para ele. É aí onde eu acho que o maior segredo. Eu, como você perguntou no começo, o futsal me ajudou muito para mim dentro do futebol de campo. Mas quando eu tinha 16 anos, eu recebi uma proposta de futsal para jogar em Bebedouro, era um time muito forte, profissional. Eu já estava atuando pela Ferroviária de Campo, né, na juvenil, por aí. Mas aí eu acredito, a melhor decisão da minha vida. Eu falei, não, eu prefiro ir pro futebol, porque por mais que você jogue bem futsal, quando ir pro campo, para realmente profissional, eu acho que é muito difícil dar certo, porque você aprende a jogar no espaço curto, mas quando vai pro campo grande, isso atrapalha muito. E mesmo em termos de financeiros, vamos dizer assim, porque todo mundo faz uma carreira porque gosta do que faz e também porque ele precisa construir
sobrevivência e tudo mais, né? Já no futsal, você teria que ser um falcão para ter esse respaldo financeiro, né? Eu acho que no futsal tem esse detalhe também. No meu caso, eu nunca joguei pelo dinheiro. Agora, claro, todos sabemos que dinheiro é importante, brisa, né? Ninguém vive apenas do amor Claro. ao futebol. Agora, eu acredito que o futsal não daria, não só a mim, mas acho difícil uma estrutura para, a não ser jogadores do nível do Falcão, que eu acho que Mas são raridades. são exceções, né? São exceções. Então, o futebol de campo ele dá mais oportunidade, mais espaço para as pessoas de um nível muito maior, como o do Pelé, como um nível médio aí, ter condições de ganhar um dinheiro e se tiver inteligência e sabedoria, construir uma estrutura boa. Sim. O Eldes, aí foi pra Ferroviária, foi quando você... Pode ser Fernandinho, tá? Fernandinho? Pode ser Fernandinho. Aqui Matão conhece mais que o Fernandinho. Como Fernandinho. É que aqui eu tô me amparando sempre no seu nome, primeiro nome. Usavam mais na escola, como o Eldes. Fernandinho, então. Aí você foi pra Ferroviária. Meninote, 13 anos, estava dizendo 14. Isso, 13 anos. 13 anos. Comecei com 13, fui até os 19 e me profissionalizei na Ferroviária em 99. Joguei até 2000. O time tava numa fase boa naquela época? Quando eu cheguei na Ferroviária, sim, tava na primeira divisão. Ainda pra mim, os jogadores de nome ali na Ferroviária. E jogando na primeira divisão do Paulista, eu acompanhei na época Corinthians vindo jogar, Marcelinho Carioca, Viola. Então eu comecei ali vendo os grandes jogadores e aquilo começou a me gerar ainda mais sonhos. Eu já tinha sonhos, mas eu comecei a acreditar perto que esse do sonho... ídolo, de ídolos, né? De ídolos, né? E começou... Você é corintiano? Eu sou São Paulino. São Paulino? São Paulino. Mas nessa hora aí não importa, o jogador é bom em qualquer time, né? Mas aí tanto São Paulo quanto Corinthians passava ali por Araraquara. Sim, porque a Ferroviária estava naquela fase especial. Né? Mas infelizmente em 94, 5, 6, a partir de 96 começou a dar uma queda. Inclusive quando eu saí da Ferroviária já estava na 4ª divisão. E eu estava no profissional naquele ano, quase não jogava. Mas foi no ano que caiu da 3ª para a 4ª divisão paulista, que foi realmente algo foi muito triste. Eu já tinha acompanhado a Ferroviária da 1ª até a 4ª divisão, queria ter ajudado, mas infelizmente não pude. Aí da Ferroviária, então, você ficou 5 anos lá? Sim. Joguei de 94, joguei dos 13, praticamente 7 anos, praticamente 7 anos. É aí que você se fez adulto pro futebol, né? Isso, passei todas as categorias ali da Ferroviária, né? Daí você foi pra onde? Fui pra Guaratinguetá, onde César Sampaio e Rivaldo eram os donos do Guaratinguetá na época. Eu lembro dessa fase. Imagina, lembro, vocês lembram? Eles tinham o Guaratinguetá, era o clube deles, e na época eles me compraram, né? Do meu empresário, que era o Edson Codro, que tinha me comprado da Ferroviária. Fui pro Guaratinguetá, eles compraram de lá. De lá do Guaratinguetá, eles saíram, a empresa que era CSR, César Sampaio, Rivaldo. Exatamente. Saiu do Guaratinguetá e foi pro Figueirense, de Florianópolis, né? Na época tava na Série B. E aí eu, junto comigo, foi mais uns 7, 8 jogadores que estavam se destacando lá e me levaram pro Figueirense. Os dois foram pra lá, porque depois o Rivaldo assumiu o Mojimirim, acho que foi lá, né? Também isso, também vim tá? Mais pra frente. Os dois, a CSR. Aí você veio pra essa fase também do Mojimirim? Com eles? Depois de já ter passado pelo Japão há alguns anos, eu voltei pro Mojimirim em 2012. A CSR, que é a empresa do César Sampaio Rivaldo, saiu do Guaratinguetá, foi pro Figueirense, passou ali mais, eu acho que uns 2 anos, e depois eles, acho que dividiram também, acabou com a empresa, se não me engano, mas os jogadores que ficaram lá continuaram por lá, e foi ali onde a minha vida começou a mudar, realmente. O César Sampaio tá onde hoje, hein? Olha, eu, apesar de... E depois eu encontrei no Japão, hein, jogando contra ele. Lá no Japão. Eu não sei, ultimamente eu não tava tendo muito contato com ele. Né? Mas parece que ele tava sendo empresário também. Continuava sendo empresário. Agora não sei se no Brasil ou fora daqui, faz tempo daqui também. Que coisa. Vamos continuar contando aqui a sua trajetória, mas é que aí vão surgindo perguntas no meio do contexto que a gente não pode deixar para depois, senão a cabeça aqui não vai lembrar. Sim. Essa história, depois eu virei adversário dele lá no Japão. Como é que é esse negócio? Por exemplo, você tem amigo, você tem que defender teu clube, tá, tudo bem, verdade. Mas de repente a gente já viu cada encontro no futebol que a gente às vezes até fica duvidando, mas esse cara aí é muito amigo do técnico adversário e tal, esse cara não vai jogar hoje e tal, né? Alguém pode desconfiar disso. Sim. De fato, ao entrar em campo, vocês esquecem qualquer tipo de amizade. Vou exagerar na pergunta. Se fosse o técnico adversário, o teu pai
e você tá jogando no time adversário do teu pai, e você é o goleador do time, ainda tem a obrigação de fazer o teu time ganhar do time do teu pai. Sim, sim. Você se empenha, o jogador se empenha do mesmo jeito? Eu acho que o lado profissional ele pesa nesse lado. É claro que não tem como você não entrar em campo, né? Uma situação como essa não aconteceu no meu caso, mas eu tive jogando contra amigos de verdade, amigos meus que ao sair do campo a gente se encontrava ali fora, saía pra comer ou ia na casa um do outro. Mas sinceramente, eu falo por mim, né? Não posso falar por outros. Quando entra em campo, você esquece. Apesar de você olhar no olho do seu amigo ali do outro lado, defendendo outra camisa, mas você não olha tanto como ele como amigo, mas você olha ele como adversário porque tá vestindo outra camisa e aí realmente não tem jeito. Verdade, o torcedor não consegue entender essas coisas. E é difícil entender. Sim, Por exemplo, aí acaba o jogo e o time dele perdeu pro adversário. Aí o jogador do time dele vai lá e abraça o técnico, os outros jogadores. Troca a camisa. Troca a camisa. Mas que diabos que esse cara aí se vendeu? Né? O cara fica ali. O torcedor às vezes não tem. É natural. Quem tá vendo de fora, quem tá vendo principalmente pela TV também, acha isso um pouco estranho, né? Mas é o lado profissional, realmente. O que é um amor pela profissão, né? Eu falo sempre que a gente chega aqui, eu, pelo menos na minha vida, 40 e poucos anos de profissão, eu falo sempre, muitos podem estranhar, eu acordo todo dia pensando no que eu vou fazer de melhor no programa. Eu nunca acordei pensando quanto eu vou ganhar. Lógico que você vai dizer, mentira. Ninguém vive de brisa. Claro. Eu vivo do meu trabalho, ele me sustenta, né? Mas eu não acho que o cara levanta e ele vai ser feliz se ele for motivado a ir trabalhar só porque, o que não é pouco, tudo bem, no fim do mês ele recebe um salário. Claro que isso é importante, não estou desprezando, por favor. Mas o que eu estou dizendo, o que move é o amor pelo que a gente faz. É uma pergunta legal e eu posso realmente dizer com toda sinceridade de coração. Eu decidi parar agora em dezembro exatamente por isso, porque estava jogando na terceira divisão do Japão, já não é mais os mesmos salários, né? Já tive na primeira, na segunda, ganhando, né, bem, tudo. Agora já não ganhava tanto, mas ganhava bem comparado ao Brasil. E eu confesso que realmente, quando não há paixão mais pelo futebol, não há amor mais, aí realmente já não faz sentido. Sem amor não dá, né? Eu sempre joguei por amor. Comecei e terminei minha carreira jogando por amor. Claro que nós dissemos aqui, o dinheiro, claro que é importante, Lógico, ninguém joga de graça. Mas eu confesso que na vida, na minha opinião, o dinheiro realmente não é tudo. Você tem que fazer com amor, tem que fazer com paixão. Esse jogo foi onde? Aí da imagem. Agora nós vamos mostrar aqui imagens do Fernandinho. Aí. Isso aí já é em Tottori, né? No Japão? Isso foi 2016 no Japão. Uns lances aí que eu sempre montava aí. Mas esse aí já é no meu último clube, né? Que eu atuei agora as últimas 6 temporadas. Aí, tá aí, ó. Aí. Nós já temos aqui imagens do Fernandinho, já, nesse caso aí, jogando ainda no Japão, né? Antes que encerrasse sua carreira. Isso. Um brasileiro, tá lá. Tem bastante brasileiro lá, Fernandinho? Tem bastante. Nas 3 divisões profissionais de lá, tem bastante brasileiro. E eles, na verdade, acabam com isso também ganhando, vamos dizer assim, tomando um pouco do nosso know-how, né? Sim, eles acabam... gostam, mas eles de ter os jogadores por lá, porque também tem toda uma técnica que a gente leva para eles. Sim, então, é isso que eles querem. Querem aprender. O futebol japonês, ficar só com os jogadores japoneses, eles têm um padrão de jogo de futebol que, na verdade, também acaba sendo um pouco sistemático, um pouco também meio que robotizado. E aí eles acabam levando os brasileiros, porque os brasileiros levam mais alegria. Realmente, o brasileiro não é só pro Japão, mas pro mundo, dentro do futebol, ele realmente leva alegria mesmo. Hoje eu estava vendo aqui no jornal aqui que o Honda tá querendo deixar o Botafogo lá. O Honda, que é um astro lá do futebol japonês e tal, que nós vimos também, né, nas Copas do Mundo e tal. Mas você vê, aqui já não deu, pelo menos no Botafogo não deu certo, né? Ele é o Pelé deles, vamos dizer assim. Pelé do japonês, ele é um dos jogadores, inclusive joguei contra ele também bastante vezes. Eu joguei no começo, antes dele sair para fora do país. Ele é um dos jogadores mais respeitados, né? E realmente merece respeito porque ele saiu, jogou no Milan e tudo mais. Mas realmente existe uma forma de um padrão de jogar japonês que eles não podem sair muito do padrão. Apesar do Honda ter saído um pouco. Mas quando sai para fora, e principalmente quando vem pro Brasil, o futebol brasileiro ele realmente é um pouco mais livre. E os japoneses são um pouco mais comportados dentro de campo. Eu acho que
É uma mistura que realmente fica um pouco mais difícil, apesar dele já ter experiência fora. Mas quando ele veio pro Brasil, eu imaginei que seria um pouco difícil para ele se adaptar aqui, mesmo com toda a qualidade que ele tem. E você? Bom, vamos continuar a tua trajetória, porque depois eu quero saber como é que você se adaptou no Japão. Daí você foi pro Guaratinguetá, Figueirense. E aí você foi pro time de Osaka, no Japão? Isso, pro Gamba Osaka, onde foi o primeiro clube onde eu passei as 3 primeiras temporadas minhas. Inclusive, na segunda temporada eu já fui campeão japonês e eleito entre os 11 melhores jogadores do campeonato lá. De cara? Você estava com quantos anos no Japão quando você foi? Eu fui pro primeiro ano, eu tava com 23, fui em 2004, no auge. No primeiro ano mesmo, a gente o Gamba já era um time pequeno na época, né? E nós chegamos, claro que não somente eu, mas outros 2 brasileiros também, junto com os jogadores, que era muita qualidade de jogadores. E nós já ficamos em terceiro lugar naquele ano e eu fiquei entre os 30 melhores, logo na primeira temporada. E na segunda temporada nós já fomos campeões japonês, o outro campeonato parecido como a Copa do Brasil, ficamos em segundo e eu entrei entre os 11 melhores do campeonato e ao meu lado jogava nada mais nada menos que tal de Araújo, que pra mim foi o melhor jogador que eu já joguei dentro do futebol. E ele por onde anda? Ele parou de jogar também, já tem acho que uns 2 anos por aí. Inclusive naquele ano ele foi eleito, foi o artilheiro do mundo, ele recebeu um prêmio da FIFA lá na Alemanha. O Gamba é aquele do Zico, que ele foi? O Zico chegou de Osaka? O Zico jogou no Kashima Antlers, né? Foi ele. Como técnico, depois ele não voltou lá pro Japão? Voltou. Inclusive no Kashima também, né? E depois na seleção japonesa também, que ele disputou a Copa do Mundo como treinador pela seleção. Tem razão. Aí você chegou lá, meu amigo, a língua, quando você vai para um time de um país de língua latina, facilita muito. Não, ainda assim. Mas você vai logo pro Japão. De costumes e língua, tudo absolutamente estranho. Como é que você se virou? Literalmente é água e vinho, dia e noite, né? Aqui nós estamos de dia, amanhecendo. Lá agora eles já estão indo pro final da noite, né? São praticamente 12 horas de diferença. E tanto a língua quanto a cultura é muito diferente. Chega no começo um pouco até assustar. Confesso que chega a assustar. Mas, como eu disse, tem bastante brasileiro, né? Eu morava, ao lado da minha casa, morava um brasileiro que já estava ali já há uns 7, 8 anos. E eles sempre procuram me ajudar, me ensinar, né? A cultura. A língua, tinha os intérpretes que nos ajudavam dentro do campo. E pouco a pouco fui aprendendo um pouco. Ah, lá você tinha intérprete. Tinha intérprete, né? Os clubes de primeira, segunda divisão. Terceira também. Tem sempre intérpretes, porque realmente não tem como. Se o jogador for para lá e não tiver quem possa ensinar não somente a língua, mas a cultura para os brasileiros, a gente vai lá, extrapola em 6 meses e volta, porque há uma diferença grande entre cultura, que eu estava ouvindo aqui até agora há pouco, com relação à educação e respeito, e foi sinceramente o que eu mais aprendi no Japão. A educação e respeito. Né? São disciplinados ao extremo, e isso foi uma das coisas que eu mais tomei para minha vida. E não só aprendi com futebol com eles, mas confesso que eu terminei minha carreira aprendendo com o meu coração muito feliz, porque se tem um povo que sabe sobre educação e respeito, é os japoneses. Não por acaso eles são a potência aqui, né? Não só pela cultura milenar deles, mas porque investem muito em educação e são disciplinados, né? Sim. Numa hora dessa faz uma enorme diferença, né? Vem cá, e aí como é que foi agora recentemente? Pois não sei se vocês perceberam, eu estou entremeando perguntas recentes com a ordem cronológica aqui da carreira aqui do Fernandinho, né? Fica mais legal, né? Porque aí você está falando do Japão lá, de como foi. E eu agora que estamos aí de novo na parte de encerramento da carreira, eu te pergunto, como tem sido a pandemia por lá? Bom, eu morava no interior, né? Mas agora não. Como se mais ou menos de São Paulo agora para Matão, 3 horas e meia, de Osaka, que é uma das cidades grandes, e não Tóquio, já mais longe ainda. E o interior, onde eu morava, foi um dos lugares que foi menos atingido. Praticamente a gente estava levando vida Quantos normal. Habitantes lá? Onde eu estava morando, chama Yonago, estado de Tottori. Tem mais ou menos a cidade, 200 mil habitantes, mais ou menos. Está como Araraquara. Como Araraquara, praticamente. E realmente está bem tranquilo. Porém, agora, como aqui no Brasil e parece que no mundo, está aumentando novamente. Claro, mas os japoneses são muito, realmente, como nós falamos... A disciplina é muito grande. Então, as pessoas usam máscara, passam álcool na mão o tempo todo. Evitam os lugares de aglomeração aí. Então, eles conseguem controlar de uma forma dentro do que eles podem, né? Agora,
Na verdade, vírus vem do ar, ninguém nunca sabe. Mas eles se preparam muito, né? E se protegem muito. Saber, né? Ninguém sabe se vem do ar, se não vem, mas de qualquer modo, nós não sabemos tudo, né? Vamos levar em conta que pode ser um monte de coisa. Quem sabe somente é Deus mesmo. Verdade. Aí você foi para esse time até 2003, você ficou por lá. No caso, se você diz? No Gamba Osaka. No Gamba Osaka eu vou só falar rapidinho para você ficar, mas eu joguei de 2004 a 2006, 3 anos no Gamba, me transferi pro Shimizu, joguei mais 2 anos. Shimizu é um outro time. Outro time. Só para ser rapidinho assim, para não ficar. Joguei 7 clubes, então Gamba Osaka, Shimizu, Kyoto, Oita, Sendai, Kofu e por último o Gainari Tottori, que é onde eu passei. Gainari Tottori. Isso, que foi o clube onde eu joguei as últimas 6 temporadas, foram 3. Voltei em 2017 para Ferroviária, acabou o Campeonato Paulista, voltei novamente, fiquei mais 3 temporadas. Você constituiu família antes ou lá? Eu casei aqui, antes de ir pro Japão, casei no final de 2003, fui com a minha esposa para lá e tivemos um filho em 2015. Ele nasceu lá em Yonago, onde a gente morava, que agora tá com 5 anos. E é o único filho que você tem? É o único filho que nós temos. E a língua? Como é que ele aprendeu japonês também? Né? Ele tá aprendendo bastante, porque ele tava indo na escolinha lá, então ele já tava tendo amiguinhos, ele foi por... Mas fala bem, o português também você ensina? Fala bem. Em casa a gente fala em português com ele, né? E na escolinha ele tava aprendendo japonês, já tava se virando, a gente acompanhava lá, e já tava conseguindo falar bem. E se a gente ficasse, acaba ficando mais tempo, logo mais 1 ano, 2 aí tava falando fluente, mas ele tava se virando bem. E a tua esposa se adaptou? Ela foi pra lá também, se bem que aí a relação social do começo era muito maior tua, pela profissão, né? Sim. E ela talvez pudesse se reservar um pouco mais, né? Mas assim mesmo tinha que enfrentar o dia a dia, poxa, né? Sim. Vamos dizer, de responsabilidades diárias e tudo mais, e ela tinha que ter contato social lá. Sim. E como é que ela se adaptou lá? Então, Teve algum momento que ela falou, vamos voltar pro Brasil? Pelo contrário, eu acho que esse é o maior segredo pelo qual... Ela foi companheira, hein? Eu acho que é o maior segredo pelo qual nós ficamos 14 anos lá. Porque eu acredito que muitas esposas de jogadores, e é até normal também, né? Até os jogadores também, às vezes não se adaptar, né? Como eu falei, é uma diferença muito grande. Mas eu tive esse lado positivo muito da minha esposa, porque, sinceramente, já tivemos 14 anos lá. Ela nunca chegou a falar um dia pra mim, olha, realmente vamos embora porque eu não gostei daqui. Pelo contrário, ela gostou e durante esses 14 anos viveu muito bem. E isso foi um motivo que sempre também, nas vezes que também eu senti um pouco de dificuldade, ou quando eu pensava, realmente tá na hora de voltar, ela falava, não, vamos continuar firme aqui. Ela sempre me deu apoio. Isso que eu acho que foi um dos segredos também pelo qual a gente ficou 14 anos, 14 temporadas lá. Você falou agora há pouco de amigos e tal, jogadores de expressão lá, com os quais você jogou. O Elkson. O Elkson, na verdade, é da China, na verdade, né? Ele tava jogando na China. Na China. Jogadores famosos passaram o Japão, ele pega o Washington, Coração Valente, Magno Alves, joguei com o Magno Alves. Paulinho do Corinthians. Oi? Paulinho do Corinthians? Paulinho do Corinthians também, na China também. Recentemente, a maioria... Começa a confundir. Só porque tem os olhos esticadinhos, ele fala que é tudo japonês. Coreano é japonês, chinês é japonês. Tá vendo? Recentemente, eu acho que o mais famoso aí que foi nos últimos 3 anos aí, eu acho que é o Jô, que voltou pro Corinthians O Jô, né? Que jogou a Copa do Mundo também pelo Brasil. Mas já esses 14 anos já passaram jogadores famosos demais por lá, né? A pergunta é muito pessoal, mas eu tenho que fazer. Deu pra fazer um pé de meia? Sim. Eu não vou falar que fiquei bilionário, não. Mas eu sempre fui uma pessoa pé no chão. Procurei sempre gastar o que eu queria, me divertir com a minha família, comer bem, viajar. Mas eu nunca fiz loucura. Sempre guardei e fui fazendo meus investimentos, né? Não posso dizer que eu tô milionário, mas eu paro minha carreira tranquilo, com condições de poder usar o que eu conquistei. Com cabeça. Né? Com cabeça tranquila. E é claro, né? Buscando agora o que Deus tem pra mim de planos. E o que ele tem de planos pra você? Ele já mandou algum sinal aí? Eu tenho algumas ideias, mas a princípio, né? Como ainda realmente não é algo que é muito concreto, prefiro não ficar comentar muito, mas eu fiz minha vida toda desde os 7 anos, como eu disse aqui, no futebol. Então eu pretendo continuar na área do futebol. Quem sabe como empresário, eu vou a partir do ano que vem, né? Acabando as festas, tudo, dar um início a estudar sobre treinador também, né? Você vai assumir a Matonense, é isso? Quem sabe o futuro aí, né? Pode ser, quem sabe. Realmente amo minha cidade,
sinceramente, quero fazer algo pro Matão, porque... Você volta a morar em Matão mesmo? Eu moro em Araraquara, né? A gente mora em Araraquara, mas eu não sei. Então eu tô pretendendo aí, com algumas ideias, conversando com minha esposa. Claro que tudo agora ficou meio difícil com relação à pandemia. Nós vamos nos readaptar ao Brasil, foi muito tempo fora. Então nós estamos conversando e orando a Deus para ver o que realmente Deus tem para nossa vida. Primeiro nós vamos ficar ali, começar a estudar algumas coisas, conversar, e aí a partir daí a gente começar a dar direção no que a gente quer. Seu filho também já transfere? Como é que fica a parte que ele já estudou lá, vale aqui? Como é que é feita essa transição? Então, também tem isso. Ele tá agora 5 anos, ano que vem vai fazer 6. A gente também precisa ver se ele entra na primeira série no ano que vem, se é que vai ter aulas a partir do começo do ano, nós não sabemos. Então, é que nós voltamos semana passada, né? Chegamos no Brasil, né? Nós estive com meus pais agora o final de semana, então a gente não sabe, não tem muitas informações. A partir de hoje a gente vai começar a tirar algumas informações. E teu pai tá morando onde? Oi? Teu pai tá morando onde? Meus pais moram aqui em Matão. Ele continua morando aqui. A gente mora ali no comecinho de Araraquara, Botânico. Coisa de 20 minutos a gente tá aqui. Aqui praticamente a gente mora aqui. Só pegar o trem-bala ali, o metrô, tá? Um instantinho você tá aqui, né? Lá no Japão, né? Pra quem tava lá no Japão, né? Pra quem tava no Japão, que é um dia e praticamente um pouco mais de viagem, 20 minutos de carro, né? Sinceramente, é do lado. Até que é bom, mas já que você tava com aquela coisa de cabeça no Japão até agora, né? Agora que você tá adaptando aí, você vai. Pega o trem-bala aqui, já Araraquara, Matão, metrô, rapidinho. Com o trem-bala, eu acho que. Mas não tem. Com o trem-bala da minha casa aqui, eu acho que a gente já gasta pelo menos 1 minuto e meio. De lá pra cá tem as estações de metrô, lá, Estação Bueno de Andrade. Next Station, Estação Silvânia. Next Station, Estação Tatu. Mas Tatu é Silvânia mesmo lá, né? E aí vai, né? Não daria. Eu acho que se pegasse um trem bala de onde a gente mora até a casa dos meus pais aqui, eu acho que não dá pra pisar no freio, não. As crianças que viam o trem passar, falavam, ó, o trem. Ele tinha que falar o trem bala, não dava tempo de falar bala. Ó, o trem. Já passou. Já foi. Muito bem. Fernandinho, e aí. Porque aí você encerra a carreira. Você jogou bem, 39 anos você chegou. Como profissional, 20 anos. 20 anos um período bacana, legal. Você poderia até continuar um pouco mais, se quiser. Como tá dizendo aí pra você um pouquinho no começo, eu realmente. Eu e todos os jogadores, os amigos meus, né? Inclusive jovens ainda. Eu tava treinando normalmente com jogadores de 20 a 25 anos aí, em média. E nunca tive problema, nunca tive lesão grave também, né? O que atrapalha muito a carreira dos jogadores. Lesão muscular também. Então, eu acho que eu jogaria, sinceramente, com mais uns 3 anos. Mas como eu disse aqui, realmente a minha paixão pelo futebol dentro de campo jogando, já não tinha mais tanta paixão e tanto amor. Então, eu decidi não me enganar mais e também não enganar mais as pessoas. E para isso também começar a dar um novo rumo à minha vida também. Chega a hora, né? Chega uma hora que... Ainda mais numa carreira tão curta, comparativamente às outras, como a de jogador de futebol. Isso. E eu realmente terminei minha carreira muito feliz, muito agradecido a Deus e a tantas pessoas que me ajudaram. É duro ficar fora de campo agora, hein? Oi? É duro, hein? Esse começo agora. Então é uma readaptação, mas é como eu falei, no meu caso, eu acho que não fisicamente, emocionalmente, como eu disse pra vocês, o Japão, ele, com relação ao Brasil, ele gera um pouco mais de estresse, porque é algo... O Japão é um pouco mais ainda fora das 4 linhas do que dentro de campo. É um tratamento emocional para nós brasileiros, que a gente já é um pouco mais... Quer levar as coisas como eu falei, com educação, respeito, mas também um pouco mais de liberdade. E os japoneses são muito regrados, né? E às vezes você, mesmo querendo fazer o que é certo, você tem que fazer o que eles querem. Isso foi me desgastando e... Não é o seu país. Por mais que te tratem bem, qualquer nação fora daqui não é o teu país. Exatamente. Onde você tem direitos plenos, né? Isso. Então é como você está dizendo. O que eu aprendi, educação e respeito, é realmente algo maravilhoso. Só que também é uma nação onde também não admite muitos erros e defeitos, né? Então, quando você comete alguns erros... E eles exigem isso do jogador? Exige demais. Não, digo assim, ele exige que o sujeito seja um bom cidadão, mesmo você ter... Porque assim... A gente faz compromissos na vida que são profissionais. Eu, pelo menos, penso assim. A minha vida pessoal não é da conta de ninguém, a não ser dos meus filhos, minha família, e tal. O meu trabalho é a única coisa que eu coloquei à disposição das pessoas. E faço e tenho maior cuidado com ele, né, em respeito às pessoas. Então, pelo menos eu consigo separar as coisas. Minha vida pessoal é minha vida pessoal.
o que eu faço para vocês aqui, e os colegas todos também, isto está sujeito à crítica. Sim, sim. Totalmente sujeito à crítica. Sim. Porque aí eu estou dizendo, olha, eu estou me apresentando, eu quero ser o jornalista teu. Mas eu não disse, eu não quero... Eu não estou fazendo um compromisso com as ouvintes de ser marido, de ser fiel à senhora, minha senhora, porque aí eu tenho que ser fiel à minha esposa. Sim, sim. E assim vai, não é? Sim, sim. E então eu consigo separar os colegas, que todo mundo aqui. E fica bem dentro daquilo que você está dizendo. Trabalhar com amor, né? Eu já, quantas vezes, passando por um verdadeiro dilema de família, de doença de família e tudo mais, eu vim chorando até a porta da emissora toda manhã, chorando, desesperado, por coisas que já passaram ainda, graças a Deus. Mas do portão para dentro, as coisas parece que você assume um personagem. Não é que é um personagem, você assume uma outra... E eu fazia programas inteiros chorando por dentro, mas ninguém ficou sabendo. Né? Então, daí vem essa pergunta que eu faço para você. No caso do Japão. Eles exigem muito do cidadão, da pessoa enquanto cidadão. E eles levam isso para o gramado. Você tem que ter postura de cidadão dentro do gramado, onde você disse para o torcedor, eu sou jogador de futebol. Eu não fiz um compromisso de ser o melhor cidadão do mundo e tal. Eu fiz um compromisso de jogar bonito futebol. Mas lá eles não aceitam muito isso, não. É uma questão legal, viu? É uma questão legal. Por exemplo, eu quero um exemplo assim para você ver. É o que você falou. Eles cobram muito que a pessoa tem esse padrão que eles têm fora, também dentro de campo. E é só a gente pensar. Dentro de campo, não é que vai mudar seu caráter. Mas dentro de campo... As emoções, elas são muito maiores. O sangue, realmente, ele esquenta muito mais. Mas um exemplo das coisas que mais me marca, assim, por exemplo, japoneses não gostam que você tome cartão amarelo. E às vezes é normal você tomar um cartão amarelo. Às vezes, para evitar que você tome um gol, você precisa fazer uma falta no adversário, não com agressão. Mas se faça uma falta no adversário, mate a jogada para não fazer o gol. Nesse caso, eles preferem que você tome o gol, mas não tome cartão amarelo. Eu tenho um exemplo que me marcou, por exemplo. Em 2005 a gente foi campeão, né? E a gente tava ganhando o jogo já faltando 2 minutos, aquele negócio de acréscimo. Você dá segurada na bola para fazer um tempinho ali. E a gente já tava ouvindo ali o pessoal de fora, falando, olha, tá terminando outro jogo, o adversário perdeu, vocês estão ganhando, vai ser campeão. E aí eu fiz um tempinho ali só pra ganhar um tempinho pra poder acabar o jogo. E aí o juiz foi e me deu o cartão vermelho. E aí? Né? Aí acabou o jogo, né? Um dos principais jogadores, que é o Endo, inclusive, um dos mais respeitados, jogou Copa do Mundo, sim, que jogava no meu time. A gente comemorando e tudo mais. Aí a gente já indo aí pro aeroporto pra voltar pra Osaka, aí ele falou assim, olha, foi legal, a gente foi campeão tudo, mas você tomou o cartão vermelho. Nossa, a coisa é assim. Então a gente tá tudo feliz comemorando porque foi campeão. Eles viram que eu não fiz nada pra agredir ninguém, pra prejudicar ninguém. Bem diferentes, só pra poder ganhar um tempinho ali. Mas em vez de ele comemorar o título junto comigo e a gente comemorar junto, que a gente tá fazendo festa, em vez de fazer festa, ele tá preocupado porque eu tomei um cartão vermelho. Então, como é diferente a postura, né? Então isso é só um padrão do que realmente um jogador brasileiro passa lá. Então, aqui no Brasil o cara diz, o fulano tá malandro, o jogador de futebol é malandro, você vai ver só, e admira a malandragem. Então, o que eu quero deixar bem claro para todos aqui, que eu não defendo o fato da malandragem no sentido de você ganhar benefício e prejudicar o adversário. Mas eu digo pelo fato de que, às vezes, dentro de campo, eu, sinceramente, não só dentro de campo, na vida, a gente comete erros, né? E o Japão por esse lado, é um complicado. Que fora, eles são pessoas que eles querem levar a vida de uma forma... quase ao extremo da perfeição, onde nós sabemos que nós somos seres humanos e nós erramos. Tem um jogador que deixa o cabelo, uns negócios diferentes, fora do usual, né? Eles aceitam bem isso, então? Difícil. É mesmo? Os japoneses, por si só, todo mundo já sabe. Mas em média, cabelo preto, olho puxado. Eles, assim. Né? Então, é o padrão japonês. Então, é só você imaginar. No meio de um padrão, você chega de cabelo amarelo, cabelo pra cima e tudo mais, como que eles vão receber? O Valderrama jogando. Isso, então. É mais ou menos por aí. Aí o cara chega num país onde as pessoas são bem quietas, bem controladas, bem tranquilas. Aí chega um cara com cabelo amarelo, gritando, falando alto. Isso pra eles sai fora do padrão. E hoje eu entendo isso. Só que eles levam isso como praticamente uma falta de respeito. E a maioria, como não sai do país pra entender outra cultura, então eles começam realmente a punir os jogadores e as pessoas
dentro da cultura deles, sem poder entender Mas como valeu o são as pessoas. aprendizado, né? São Você vai levar isso pro resto da vida, né? pra minha vida, como eu disse. Não tô aqui pra, longe de mim, reclamar. Inclusive teu filho, né? Ele Isso. passou a ter noção aí de valores Isso, são... que talvez ele não encontre por aqui depois para contrabalancear com os nossos valores Eu brasileiros. estava ouvindo né? um pouco você falar aí, e antes, né, de chegar aqui, realmente os valores que o Japão trouxe a mim, a minha esposa, e nós estamos ensinando ao nosso filho, eu confesso que é o meu sonho que o nosso país viva. Nós estamos voltando aqui de vez, eu espero poder, se possível, não somente passar para meus filhos, para o meu filho agora, mas quem sabe futuros filhos também, mas para as pessoas à minha volta, ensinar um pouquinho do que eu aprendi lá, né, com relação à educação e respeito, porque o nosso Brasil, ele tem muito amor, mas ele não tem muita lei, não cumpre princípios. Ele é o mais rico das nações, pelo menos das que eu conheci, o país mais rico é o Brasil. O Brasil rico do ponto de vista das riquezas disponíveis, mas também a diferença sempre é o comportamento da sociedade de um país. Exato. E aí o brasileiro, na média, tem muito para mudar, hein? Isso, então. E essa falta de... Não é claro que são todos, mas a gente sabe que o nosso Brasil é uma grande parte que falta a educação e o respeito. Na média falta. E eu espero que o Brasil possa começar... Gentileza, né? Educação, uma série de coisas aí. Apesar de sermos simpáticos, alegres e tal, é verdade. Precisamos de princípios. Mas nós vamos ter que mudar muito. Precisamos ainda. desses princípios que realmente eu aprendi muito no Japão. Deus já foi bom com esse país aqui quando dotou essa nação de tantas riquezas que estão em todos os lugares. Sabe, o que eu penso assim, Mas... eu tive no Japão e eu vi como os japoneses defendem a bandeira do país deles com unhas e dentes. Os Estados Unidos, me parece, é um país também assim que defende a bandeira deles. Mas falam assim porque é uma cultura milenar. Mas será que o tempo é só ele responsável por formar uma nação, um povo civilizado? Eu não sei, gente, porque o americano foi o continente... os Estados Unidos foram compostos lá no seu início, tal, na mesma época da gente praticamente, alguns anos antes, foi o Cristóvão Colombo descobriu a América, tanto quanto depois os europeus que passaram a formar ali as primeiras comunidades nos Estados Unidos, né? Em época muito parecida com a nossa aqui do início de tudo, quer dizer, a questão é por causa dos anos de vida, será? Eles têm lá também comportamentos diferentes, mas não tem, lógico, todo mundo perfeito, mas na média a postura é outra. Os padrões, as leis que são cumpridas, as pessoas entendem que se ele burlar a lei, ele realmente vai ser... Aqui qualquer coisa é bullying, né? Então, aí... E a lei não sei o que tem que ser mais branda com não sei quem e tal, e no fim não pune ninguém. Agora há pouco estava olhando aqui, o seu Crivella já está... Desculpe que a memória da mãe dele, que faleceu também, mas isso não o isenta daquilo que ele é acusado, né? Então, eu sei que não dá para separar. Não é esse momento que vai redimi-lo daquilo de que ele é acusado. Mas... o Valério, que era o último reduto aí do mensalão, que estava preso ainda, também não está mais. Bem, é um exemplo muito pernicioso, né? Sim, muito ruim, né? Um precedente. É o que eu tenho pensado, o meu sonho, né? Eu amo o Brasil demais. Eu estive fora, aprendi muita coisa, mas sinceramente eu sou apaixonado pelo Brasil, pelas pessoas, eu amo demais relacionamento. E eu queria muito de ver os brasileiros aprender a dar valor no país, defender sua bandeira, mas fazendo o que é certo. Só algo muito simples. O japonês, se você pega um papel e joga um papel no chão, se o japonês passar perto de você, ele vai chamar sua atenção. E o Brasil, acho que precisa, as pessoas, o brasileiro, começar a dar um pouco mais de valor e cada um fazer sua parte, né? Pelo menos assim, eu tô com um papel na mão, eu posso jogar no chão, mas eu não vou jogar não, vou jogar no lixo, porque eu posso fazer alguma coisa, pelo menos pelo meu país, pela minha cidade, pelo meu bairro. Se cada brasileiro pensar sobre isso, eu acho que o nosso país vai começar a mudar. Não tem quem supera esse país. Com as riquezas que tem, se tiver um povo rico no sentido do civismo e tudo, não tem quem segura essa nação. A maior riqueza está na mente, eu acho. A maior riqueza está na mente, não está no dinheiro, não. Fernandinho, foi um grande prazer falar com você, matar a saudade, permitir que muitos matassem a saudade ainda dos tempos aí, quem te conheceu daquele tempo, quem te acompanhou, e outros tantos que não conheciam, passaram a conhecer essa figura importante do nosso futebol aqui para Matão, Ferroviária de Araraquara e tantos times brasileiros e também para tantos times aí fora do nosso país, que acaba de encerrar sua carreira de jogador de futebol, mas vai agora seguir, eu acho, sua carreira aí sob outras formas.
E eu tive o prazer de recebê-lo aqui. Mais do que a entrevista que eu queria fazer com você por telefone mesmo, direto do Japão, foi o privilégio de esperar alguns dias até que você se mudasse para cá e aqui chegando tê-lo no programa. Dê um abraço aqui aos seus familiares aqui, a sua família também de lá. Eu, na verdade, como eu disse aqui, moro ali no comecinho de Araraquara, mas praticamente fica aqui tudo... É um pulinho. É um pulinho. Meus pais, meus irmãos, amigos moram tudo aqui em Matão. Eu realmente agradeço pela oportunidade, né? Como eu falei, preferia ser pessoalmente, foi... É muito legal. Eu te agradeço pela deferência. E quero realmente aqui, tô de volta aqui ao Brasil, agora realmente para ficar aqui. E quero mandar um abraço, realmente, todos os amigos aqui que eu joguei desde os 7 anos de idade aqui, muitos, a maioria eu não vejo há muito tempo. Praticamente todos já devem ter filhos e tudo mais. Então, fica aqui meu abraço. E a gente vai se encontrar aqui pelas ruas de Matão e matar a saudade aqui. Se Deus quiser, agora tá mais próximo aqui, né? Fernandinho, obrigado, um grande abraço, feliz ano novo pra você, a família toda, viu? Obrigado, feliz ano novo pra vocês também. Obrigado por ter vindo também. Um beijão meus pais e um beijão meus irmãos aí, tá? Teu pai, como é que é o nome dele? Meu é João, Seu mas João? é conhecido como Casquinha, eu acho que é mais... Casquinha, aí todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. João tá tem bom? bastante, mas Casquinha Casquinha, tem um só. tem poucos. Obrigado, Fernandinho. Obrigado a você pela oportunidade. Grande abraço.